Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos responder a pergunta do irmão Edson, e ele perguntou: quais são os assuntos mais importantes da Bíblia? Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal e deixem seu like, isso é importante para que a gente leve essa mensagem para mais pessoas. Não se esqueçam também dos pedidos de oração que estão aparecendo aqui na tela. Vamos estar juntos orando pelos nossos irmãos. Então vamos lá, pergunta do irmão Edson. Aliás, antes, não se esqueça, se você quer concorrer, ganhar uma Bíblia Thompson, não se esqueça de mandar a sua pergunta aqui nos comentários do vídeo, que quando a gente atingir a marca de 10 mil inscritos aqui no canal, eu vou estar dando uma Bíblia Thompson para uma dessas pessoas que fez pergunta. Não importa se você fez há muito tempo a pergunta ou se eu ainda não respondi. Uma dessas pessoas irão ganhar uma Bíblia Thompson. Então vamos lá. Irmão Edson, gostaria de saber acerca dos assuntos mais importantes da Bíblia. Eu vou falar alguns aqui, vou ir detalhando eles, O primeiro assunto mais importante da Bíblia, Deus. E para entendermos Deus, nós temos que entender o que é a Bíblia em si, que é a palavra de Deus. Temos que entender a Trindade, entender e conhecer Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Com base nessas 5 crenças, nós conseguimos compreender quem é Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto, o homem. Temos que entender a criação de Deus, a criação do homem aqui nessa terra e a natureza do homem. Como que está a natureza do homem hoje, entender a entrada do pecado no mundo, a queda do homem, o que levou a queda do homem a fazer com a natureza do próprio homem. Entendendo esses dois assuntos, nós temos mais um assunto, o assunto da salvação. Temos que entender, agora entendemos o Pai, entendemos Deus, entendemos o homem, agora com a salvação nós entendemos um dos assuntos mais importantes dela, é o grande conflito, a batalha entre bem e o mal, Deus e Satanás. Entendendo o grande conflito, nós começamos a compreender e estudar a vida, morte e a ressurreição de Jesus, que é o ponto fundamental para a salvação. Começamos a entender também e a estudar a experiência da salvação. Como que eu faço para ser salvo? O que eu faço para ser salvo? E então, o crescimento em Cristo, dia após dia, crescendo em Cristo. Quando eu passo pela experiência da salvação, eu passo a ter de crescer em Cristo. Então aqui nós vemos 3 doutrinas, Deus, o homem e a salvação. Um outro ponto, a igreja. Qual que é o papel da igreja? O que é a igreja? O que o remanescente nesse mundo, o remanescente de Deus, qual é o remanescente e qual a sua missão desse mundo? A unidade que devemos ter em Cristo, o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Como devemos agir como o corpo de Cristo? Devemos estudar sobre o batismo, a ceia de Deus, O batismo, a minha entrega, a aceitação pública de Jesus, a ceia que Jesus disse para fazermos em memória dele. Então, o que é o vinho? O que é o suco de uva, que na Bíblia está escrito vinho? O que é o pão asmo, que é o pão sem fermento? E compreender o que esses símbolos representam, para onde eles apontam, entender agora os dons e ministérios. O que são dons? O que é um ministério? Como eu posso aplicar os meus dons em ministérios? Entender o dom de profecia, como é que a profecia funciona e como é que ela se aplica na igreja, principalmente nos tempos de hoje, em que vivemos o tempo do fim. Devemos entender a vida cristã. Um outro ponto, a vida cristã, a lei de Deus, o sábado, a mordomia cristã, como que deve ser a conduta de um cristão. Qual o objetivo aqui do cristão aqui nessa vida? Como que deve ser a vida dele? Casamento, família, tudo isso faz parte da vida cristã que devemos estudar. E todos esses 5 pontos que nós vimos até agora, Deus, homem, salvação, igreja e a vida cristã, estão na Bíblia, estão na palavra de Deus. São doutrinas que devemos aprender, estudar e aplicar em nossas vidas. E a última doutrina que devemos buscar
os últimos eventos, entender agora o santuário celestial, o que é o santuário, qual que é a função, o que Cristo está fazendo no santuário celestial, a segunda vinda de Jesus, morte e ressurreição, não a de Jesus, que a gente já estudou na salvação, mas agora da humanidade como um todo, morte e a ressurreição da humanidade, a separação entre ímpios e salvos, o milênio e o fim do pecado. O que é o milênio? Vai acabar o pecado de fato? E então, por fim, a nova terra. Essas são as 6 doutrinas mais importantes e elas se desmembram em 28 crenças que dão sustentamento a essas doutrinas. É muita coisa para estudar, são apenas 6 assuntos, mas que é um conteúdo muito denso, até porque tem um livro inteiro falando sobre isso. Mas eu gostaria de trazer apenas um verso para resumir tudo isso e fazer com que possamos ter a base para estudar e entender. João 3,16, sei que não precisa abrir a Bíblia, mas abra, porque é sempre importante abrir a palavra de Deus em qualquer estudo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todas essas doutrinas, todas essas crenças, elas só existem por conta do amor de Deus. O amor de Deus é a base para todas essas doutrinas, é a base de toda a palavra de Deus. Se você pudesse resumir a Bíblia em uma simples frase, seria o amor de Deus. Toda a Bíblia demonstra o amor de Deus. Quando eu começo a compreender o amor de Deus, eu começo a entender um pouco mais como Deus trabalha, e aí todos esses itens de extrema importância, essas doutrinas, Deus, o homem, a salvação, a igreja, a vida cristã e os últimos eventos, eles se tornam algo muito mais fácil de serem estudados, de serem compreendidos, porque todos eles estão pautados no amor de Deus. Um item importante, sempre que eu falo do amor de Deus, acho que é importante falar, o amor de Deus é um amor perfeito, não é um amor falho como os nossos aqui. Começamos a entender um pouquinho do amor de Deus quando nos tornamos pais. E se de fato nós temos temor a Deus, buscamos a Deus, tentamos entender cada vez mais o amor de Deus, aplicamos esse amor também em nossas vidas com os nossos filhos. O amor de Deus, ele é longânimo, mas ele é justo também. Se nós estamos aqui ainda nessa terra, é por algum motivo, e esse motivo é que Deus está sentado, conversando comigo e com você antes de aplicar o juízo, porque Ele nos ama. Então, toda a Bíblia, toda a experiência cristã é baseada e pautada no amor de Deus. Inclusive, a lei que as pessoas acham que é um fardo, que as pessoas não querem, não aceitam, ela também está pautada no amor de Deus. Bom, espero ter respondido a pergunta do irmão Edson. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários também. Lembrando que, se você fizer uma pergunta, quando atingirmos 10 mil inscritos, você pode ganhar a sua Bíblia Thompson. Deixe os seus pedidos de oração também nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido aos irmãos, agora que puderem fechar os olhos, para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, que mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudá-la, Senhor. Pai querido, que o Senhor nos ajude a compreendermos essas 6 doutrinas que pautam toda a nossa fé, que possamos, Senhor, através do Teu amor, aplicar todo esse conhecimento em nossas vidas e assim, através das nossas obras, transmitir o Teu amor. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.